Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Com muita alegria, mais uma vez nós estamos aqui para falar de mais um dos dons do Espírito Santo e hoje nós vamos falar dos dons do Espírito Santo no item milagres. Nós sabemos que todos aqueles que têm e que permite o Espírito Santo de Deus habitar nele, vai exercer com qualidade algumas coisas que o Senhor permite acontecer no nosso meio, vai desenvolver habilidades, talentos e vai praticar coisas como Jesus praticava. Aqui eu quero ler hoje Atos 9, do 36 ao 42. E aqui vai dizer o seguinte: esse capítulo de Atos 9 vai ter esse momento a partir do 32 que vai falar sobre cura. Então, no 37 vai dizer: e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então aqui é uma palavra de Deus para nós, onde Pedro, aqui já depois da morte e ressurreição de Jesus, estava realizando milagres como Jesus realizava. E essa mulher, essa Dorca, ela era uma mulher que fazia boas obras. E ela ajudava muitas pessoas. E com a morte dela, havia muitas pessoas tristes. E essas pessoas estavam assim, desesperadas, porque teriam perdido ali uma fonte de ajuda, porque ela era uma mulher que fazia o bem ali naquela região. E quando Pedro chega, ele vai e faz a oração e clama a Deus para que ela volte para cumprir com tudo aquele papel que ela exercia naquele lugar. Eu creio assim que Deus permitiu que isso acontecesse naquele momento, naquele lugar, para que pessoas pudessem crer naquilo que Jesus havia dito, que aqueles que o seguissem, aqueles que ficassem com Jesus, aqueles que tivessem o Espírito Santo com eles, fariam obras como ele fez, e faria até coisas maiores, porque isso está escrito lá em João, quando Jesus estava orando, intercedendo pelos discípulos e fazendo, como podemos dizer assim, uma despedida com os discípulos. Ele disse isso: se vocês crerem, se vocês buscarem, se vocês deixarem o Espírito Santo habitar em vocês, vocês farão obras como eu fiz e até farão maiores do que eu fiz. Então esta é uma palavra para nós hoje, de conforto, de acalento, de consolo, porque o Senhor Deus, Ele faz através de nós, Ele faz em nós, quando nós clamamos e quando aprove a vontade de Deus. Então aqui também nós vamos ter outras referências aqui por causa do tempo, a gente não consegue ler todos, mas também em Atos, no capítulo 19, versículo 11 e 12, vai falar de curas, de milagres. No 20, 17 e 12 também vai falar. Romanos 15, 18 a 19 também vai estar falando. 1 Coríntios 12, 10 até o 25 também vai estar falando de realização de milagres que o Senhor permitiu no nosso meio e ainda permite no nosso meio. E é por isso que nós devemos continuar firme, buscando essa habilitação do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo em nós, ele faz coisas que nós nunca, jamais faríamos sem a presença dele. Que quem de nós teríamos a capacidade de ressuscitar alguém? Quem de nós teríamos a capacidade de curar alguém pelas nossas próprias palavras? Nós não podemos,
Mas quando Deus quer nos usar para fazer isso, então Deus permite que nós liberamos a palavra, que nós liberamos a nossa manifestação de fé, e o Espírito Santo habilita em nós, entra dentro de nós e nos usa para que o nome do Senhor seja glorificado e edificado no nosso meio. Amém?